Passando logo cedo, pessoal, para falar sobre a minha vida para vocês. Nunca fui aqui de falar, de comentar essa coisa toda, mas então eu vou deixando claro para vocês. O que acontece, pessoal, sempre fomos muito humildes, né? Falar sobre um pouquinho, gente, do meu passado, como eu entendi a minha vida, né, como ser humano, como gente. Eu venho, né, de uma família muito humilde. E o meu pai, por exemplo, pessoal, meu pai sempre foi muito humilde. Hoje eu não tenho meu pai mais, mas meu pai foi um guerreiro, minha mãe também. Hoje a gente trabalha muito, né, para cuidar da minha mãe, não é fácil. E o pior, pessoal, trabalhando sem dar conta, né? Mas é gratificante saber que a gente está cumprindo a nossa missão como filhos, né? Não é só eu, nós somos 5 irmãos, então cada qual faz uma coisinha para ajudar. E, pessoal, é muito importante frisar isso aqui, que a nossa vida não foi fácil. Tem uma passagem da nossa vida, gente, que eu me lembro muito, né? E vou deixar isso aqui para vocês. Somos 5 irmãos, a gente não tinha condições, e então a gente recebia muita ajuda, né? Às vezes me dá essa coisinha assim, gente, eu fico rindo, sabe por quê? A gente era tão humilde e com um simples gesto, né, das pessoas, fazia a nossa alegria, a nossa felicidade. Então, por exemplo, a gente não tinha calçado, a gente não tinha roupa, a gente não tinha leite, né? A gente vivia com o básico. O meu pai trabalhava na roça, então ali era arroz, era feijão, era milho, era mandioca. A gente tinha aquele básico, né? E a gente tinha uma tia que hoje também, gente, 4 meses após o falecimento do meu pai, ela faleceu também, né? Então, assim, muito complicado, muito difícil. Mas, enfim. Então, essa nossa tia, ela morava em Brasília e ela ia, né, para aquelas entidades e tudo. Tinha muita gente que ajudava ela, devido ao esposo dela ser deficiente também, ele deu um derrame, né, e ficou ali de cadeira de rodas, então ela recebia muita ajuda. E a ajuda que ela recebia, pessoal, ela dividia com a gente. Tá pensando que ela ficava só para ela? Não, não era não. Ela dividia com a gente, era gratificante demais. Então ela pegava leite, né, gente? Ela trazia pra gente pão, gente. A gente nem conhecia o que era pão. Ela pegava, trazia pra gente. Antigamente, a gente tinha aquele leite que eles falavam, leite da LBA, né? Me perdoe, né, por estar falando aqui, mas se eu não falar assim, não vai ficar, ninguém vai saber o que é, né? E ela trazia pra gente que era um leite em pó, né? Gente, sabor de morango. Nossa, que delícia. Pra nós, gente, caía do céu. Sem pensar nos sapatos, né, roupas que a gente ganhava. Gente, quando a gente era bem menores, a gente não calçava, não vestia, não saía, não passeava, assim, a não ser numa missa, uma reza, alguma coisa, né? Mas com o passar do tempo nós fomos crescendo, a gente foi ficando jovenzinhas, então os nossos pais levavam a gente em festas. E aí, gente, a gente ganhava roupas, né? Aquelas roupinhas usadas que não servia mais pro pessoal, né? Não servia modo de falar, porque eu acho que eles davam até porque tinha dó, né? Não estavam precisando, então o coração solidário fazia com que dividissem com mais pessoas. E a gente ganhava. Gente, quando chegamos nessa fase de 14, 15, 16 anos, a gente ia para as festas, né? Meu pai levava a gente. Gente, vocês não têm noção que coisa mais linda, gente. As roupas que as pessoas nos doavam, né? A gente vestia para ir para a festa. E era gratificante demais, gente, demais da conta, que a gente chegava nas festas assim, ó, se sentindo lindas, maravilhosas, com sapato que era usado, com roupas que era usada, né? Gente, mas assim, para nós não tinha nada melhor no mundo. E eu gostaria, pessoal, de deixar aqui, né, a interação de vocês aqui, pessoal, pedir a interação de vocês, melhor dizendo. Deixa aí pra mim, gente, se vocês já passaram por alguns momentos assim, a coisa parecida, porque, gente, a gente acha que a gente sofre muito, mas ali, gente, não era sofrimento.
Ali era alegria, era paz, né? Só de não ter o meu pai hoje é muito complicado. Mas é um passado que nós vivemos que, graças a Deus, foi bem vivido, né? Com sofrimentos e tudo, mas hoje a gente carrega na lembrança o quanto foi bom. E eu quero agradecer vocês e logo, logo estarei de volta aqui com mais vídeos falando sobre a minha vida. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.